Eu ouço direto pela internet. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! No ar, Hora da Notícia, Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM, Hora da Notícia, Edmar Silva. Para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM em 87.9. Queremos cumprimentar todos os moradores da região sul da cidade, Jardim Arco Verde, Setor Sul, Vila Formosa, Santo André, pessoal do Industrial Munir Calixto. Um abraço para todos que acompanham aqui na região sul da cidade em 87.9. Você pode ouvir o programa em fmmais.com.br e, é claro, assistir pelas redes sociais, especialmente na nossa live pelo Facebook, que já está no ar. Queremos agradecer a você pelo carinho da audiência. Você pode participar, né, deixando o seu recadinho aqui na nossa transmissão no Facebook e também no WhatsApp, que está na mão aqui, o 995294013. Você pode participar também, deixando aí o seu comentário, deixando a sua manifestação para que a gente possa incluir na pauta desta manhã. Comigo está o Henrique Morgantini e nosso convidado especial para todas as terças, quartas e quintas-feiras, Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia. Muito bem. Vamos começar pela pauta esportiva. Ontem nós invertemos a pauta, hoje a gente pode começar. Acho que o grande lance... Principalmente se tiver notícia. Se tiver, né? Acho que o grande lance são as contratações, né? As equipes contratando aí os reforços para a nova temporada, né? Aqui em Goiás, os times também se preparando. Dia 19 começa o Campeonato Goiano. Então, acho que os grandes destaques aí. É isso aí, os times se preparando. Hoje começa a Florida Cup, né? Que é um torneio com refugos aí do mundo inteiro, para fazer uma pré-temporada. E quem quis convidar para o refugo? São Paulo. E quem mais? A grande estrela, o Ajax e o Flamengo, que jogam hoje. O Flamengo. As duas estrelas. Ainda bem que você disse a palavra correta. Mas é o refugo para você. Aí você vai convidar o quem do Brasil? Não, dois. Tal. São Paulo e Flamengo. Porque assim, Ajax, um time desconhecido. Deixa o Vasco pagando a água dele, vai lá, Flamengo, joga por nós. Você já antecipou, a famosa vacina, assim, o refugo foi São Paulo. Imagina quem não foi, né? Vamos falar coisa séria. Quem que é o goleiro? Quem vai ser o próximo goleiro do Goiás Esporte Clube? Contratação. O goleiro? Quem que vai ser? Sidão. Ah, sim, o Sidão foi contratado, né? O Sidão do São Paulo, né? Sidão. Tentando fechar aí o... Torcida do São Paulo adora o Sidão. Adora. Torcida do Goiás, Campeonato Goiano, partido dia 19, estamos aí. E quem que é na zaga? Quem vai estar na zaga? Quem? Rafael Vaz, ex-Vasco, Flamengo, estava no Universidade do Chile e vai reforçar. Ou seja, bom, eu falo assim porque queira um campeonato goiano como o nosso, quer dizer, essas atrações aí, isso tudo engrandece o campeonato e, obviamente, é um primeiro teste aí para os times, né, porque vão participar posteriormente aí da Copa Brasil, da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, né, como Goiás, como Vila, como Atlético, eles estarão colocando aí algumas estrelas, né, que vieram de outros estados e que estarão participando do Campeonato Goiano, que nós estaremos aí com possibilidade de estar vendo aqui, jogar aqui no estádio Jonas Duarte. E o bacana é pensar que são times que voltaram, né?
para a Série, no caso do Goiás, voltou para a Série A, né, um elenco se reforça, quer dizer, traz um brilho a mais. Né? Uma pena que a gente não conseguiu ter os dois. Chegamos numa fase do campeonato no ano passado, não tinha condição dos três chegarem plena, né? E aí perderam o fôlego nessa reta final e sobrou aí a vaga do Goiás. Mas vai ser interessante, porque ter um campeonato goiano com um time com elenco de Série A certamente ajuda muito, valoriza demais. Muito bem. No noticiário de hoje... A água voltou lá no Vasco? A água voltou. Tem essa informação? Mas a melhor coisa que foi você fazer a introdução aí do refúgio. Ele volta no assunto. Bom, a manchete número 1 do G1 nessa manhã é: sob contestação, Maduro assume hoje segundo mandato na Venezuela. O presidente conta com o apoio do Supremo e das Forças Armadas, mas não é reconhecido pela Assembleia Nacional e por diversos países. Quer comentar isso? Eu acho que o comentário é óbvio, né? Nós temos aí hoje um feixe cercado dos Estados Unidos em toda a América Latina e tem aí uma transformação, né? Obviamente, a Venezuela será aí um grande alvo, né, de todo esse aparato americano. E com isso, o presidente Maduro ele está numa situação muito crítica, né? Eu sinto isso quando, nesses últimos 3, 4 anos, nós tivemos aí uma crise violenta na Venezuela em função exatamente daquela crise do petróleo, né? E à medida que abaixou os valores dos barris do petróleo, que é a grande possibilidade de intercâmbio comercial e econômico da Venezuela, isso obviamente afetou toda a vida do venezuelano. Então, nesse momento, mais ainda, né? O país está isolado, né, e com todo um aparato, né, da América do Sul contra o próprio Maduro. Não sei se ele vai aguentar isso aí até o final do seu mandato. Muito bem. Bom, aqui no Brasil, o G1 destaca a decisão do Supremo Tribunal. O Luiz Toffoli derruba a decisão de Marco Aurélio sobre a eleição no Senado, que será secreta. Outra notícia sobre eleições no Congresso: Maia disse que só procura PT quando o partido se resolver sobre a eleição na Câmara. Então, duas eleições, né? A Câmara, Senado, e é claro também aqui em Goiás, Assembleia Legislativa, né? De repente pode... Tem vários aspectos aí nessa informação, Antônio. Uma delas é, mais uma vez, ver o STF batendo cabeça, né? O ministro do STF literalmente fazendo aquele igual alce que a gente vê naquelas coisas na natureza selvagem, a gente vai bater cabeça, né, os animais disputando espaço à força. O Marco Aurélio Mello e o Dias Toffoli estão, já não é de agora, nessa disputa de força mesmo. Parece que há uma disputa política, né, dentro do STF para saber quem vai fazer a sua tese valer mais, quem vai ter uma ascendência maior sobre as decisões. Né? Morgantini, convenhamos, o Poder Judiciário não é para poder dizer o que está escrito na Constituição e ele ser o equilíbrio para poder dar uma sentença? Não é isso que é o poder? Claro. O Poder Judiciário tem capacidade de escrever a Constituição? De mudar a Constituição? Não tem, né? Não, é legislativo. Então, nós precisamos ter aquilo que fala da Constituição, a independência dos poderes. Como que um ministro do STF, né? Marco Aurélio do STF regular a vida do vai poder dizer lá para a Câmara Federal, para o Senado, dizer, olha, o regimento aí, interno de vocês, está dizendo que a eleição é uma eleição secreta. Mas nós aqui do STF estamos dizendo que a eleição agora vai ser aberta. Quem é ele para poder mudar isso? Ele tem que virar o deputado, o senador, ir lá e mudar a Constituição, ou mudar o regimento interno, ou virar deputado e ir lá no regimento do Senado ou da Câmara e mudar isso. Porque é isso que fala na Constituição, a independência de poderes. Ora, se tem um regimento interno que está falando que a eleição é uma eleição secreta, não é o STF que vai mudar o regimento interno do Senado, é claro que não. Agora, quem que tem que mudar? Mas aí o pessoal pode dizer, mas todos nós gostaríamos de ver uma eleição direta no Senado e na Câmara Federal. Claro, aqui na Câmara Municipal de Anápolis, eu tive a oportunidade, como vereador, de apresentar um projeto onde nós temos hoje a eleição de uma Câmara aberta. Todos os cargos que são eleitos na mesa, como aconteceu no dia 2,
é aberto. Todos os vereadores sabem quem vota para presidente, todos sabem quem vota para secretário. Essa é uma prerrogativa do vereador na Câmara Municipal. E essa é uma prerrogativa do deputado federal na Câmara Federal e do senador no Senado. Não é do juiz, não é do ministro, né? Então, o senhor Marco Aurélio, infelizmente, ele mais uma vez, né? Quer dizer, e aí entra o Dias Toffoli, o presidente, quer dizer, porque são prerrogativas diferentes. Então, é aquilo que nós falamos. Já vimos esses casos aí anteriormente, essa questão aí de prisão em segunda instância, é a mesma coisa. O que está escrito é que diz que para se prender alguém tem que estar transitado em julgado, é isso que está escrito na Constituição, mas a interpretação do Supremo, aí vai o quê? A opinião pública influencia para poder fazer uma interpretação, mas não está escrito isso lá que pode prender. Não, mas está. Aí vem agora, olha, não está escrito que a votação ela é aberta, mas nós queremos que ela seja. Ou seja, vai jogar isso para a opinião pública fazer uma pressão e para aí poder justificar a interpretação que o judiciário faz. Isso é um equívoco muito grande. Eu acho que o judiciário ele precisa fazer a parte dele quando julga nos autos. Quer dizer, o que está escrito na Constituição, o que está escrito no regimento interno. E, obviamente, a pressão popular é importante? Claro, mas a pressão popular é em cima dos deputados e dos senadores. Quem vai mudar o regimento interno são os senadores e são os deputados. E, obviamente, não é a justiça que vai fazer a mudança da forma como se vai votar e escolher o posto presidente, nem no Senado nem na Câmara. Nesse cenário aí, Antônio, não há... Parece que há aquela situação de que houve um avanço na participação do STF, isso é um fato, nos últimos anos, como protagonista de algumas ações da agenda política brasileira. Né? Basta que a gente perceba que as pessoas conhecem pelo menos meia dúzia dos 11 ministros. A pessoa não sabe escalar a seleção brasileira, mas sabe dizer quem é o ministro que gosta, quem que eu não gosto, quem que é o bom, quem que é o ruim. Houve um avanço dessa popularização da Suprema Corte brasileira, dada os acontecimentos mais recentes, principalmente essa questão de Lava Jato. Será que é possível promover um recuo, por assim dizer, ou, na verdade, um retorno das bases representativas de que cada um é, como você falou? Olha, quem legisla, quem faz lei é o legislativo, quem executa é o executivo. E a Suprema Corte, ela regula e garante a Constituição. Parece que os ministros se acostumaram a uma postura de protagonismo, que agora parece irreversível isso, né? Pois é, mas essa questão da mídia, né? Quer dizer, você fazer uma votação conforme a opinião pública. Ora, pressão popular é no legislativo, pressão popular é no executivo. Por quê? Porque ali você elege pessoas. Se daqui 4 anos, daquilo que você elegeu, você não está gostando, você troca, você vota em outra pessoa, você vota em outro partido, você vota em outro governo, você vota em outra instância. Quer dizer, é assim que funciona, né? A Constituição determina isso. O Poder Judiciário não é um voto que as pessoas elegem o juiz. Então, ele não precisa fazer mídia, não precisa estar em evidência no sentido de poder fazer a interpretação e poder ficar fazendo esse debate público ou político até, né, na mídia. Claro que não. Quem vai fazer esse debate político é ou o executivo ou o legislativo. Então, a gente precisa entender bem isso. Então, essa eleição da Câmara Federal, a eleição do Senado, que acontece agora, no mês que vem, e que vai, obviamente, ser muito importante para o próximo governo Bolsonaro, aqui na Assembleia Legislativa, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, muito importante, obviamente, para os encaminhamentos políticos, né, junto ao próprio Executivo, dando equilíbrio junto ao Judiciário. Quer dizer, tudo isso que acontece nesse momento é extremamente importante. Agora, o respeito àquilo que chama regimento interno de cada casa, lá no Judiciário, por exemplo, tem um regimento interno. Lá no Senado tem um regimento interno. Então, aquilo ali, para a casa, né, para aquele poder, é uma lei. Aquilo ali, o regimento interno, é algo definido, onde todos, obviamente, seguem e precisam, obviamente, respeitar aquele regimento, né? Esse regimento é aprovado por todos os senadores. Então, é uma regra que precisa valer na hora que precisa. Quando é que vai precisar? Exatamente agora. Lá diz que a eleição só é possível porque a eleição ela é secreta. Nós podemos discordar, como eu disse, de várias situações, mas que está escrito lá que é isso, sim. Se acha que é importante mudar, que a pressão popular seja feita em cima do Senado, em cima dos deputados, e mude o regimento, mas não fazer essa mudança pelo Judiciário. Muito bem. Ô, Edmar Silva, vamos a uma informação agora nesse momento, né?
é que o governo do estado de Goiás liberou o pagamento de dezembro para 7 órgãos. Né? De acordo com a divulgação da Secretaria de Fazenda, os servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, Assembleia Legislativa, Defensoria Estadual e Secretaria de Saúde receberam seus salários, né, num total que foi liberado aí na manhã, né, de hoje, né, no dia bancário aí, de 255 milhões de reais. Então, os servidores já receberam, já estão com o dinheiro disponível. Então, aquela discussão, então, se tinha empenhado ou não, aquela discussão cai por terra, né? Exatamente. Ou seja, tinha empenhado, então a gente precisa buscar boa informação. E parabéns aí, porque é esse entendimento que nós temos que ter, né? É fazer justiça às pessoas que trabalham. Se você quer fazer um governo novo, um governo que dê credibilidade junto à população, a primeira coisa é acertar a casa, e isso aí é extremamente importante. A nota da Secretaria de Fazenda explica que os poderes, né, e os órgãos relacionados estão recebendo esses vencimentos, que você falou, Antônio Gomes, porque as folhas foram empenhadas no orçamento de 2018. Né? Diz a nota que as folhas do Executivo, à exceção da saúde, não foram empenhadas, o que impede, então, o governo de quitá-las neste momento. É justamente o meio do caminho. Né? Algumas foram empenhadas, outras não foram empenhadas, segundo nota da Secretaria de Fazenda. Mas, obviamente, não prejudica que esse governo faça os empenhos e pague. Né? Então, é importante que a gente possa fazer esse debate aberto, né, no reconhecimento dos próprios servidores, e como eu disse, para que o governo realmente entre dizendo, olha, a responsabilidade é minha mesmo, quem errou foi o governo passado, mas a responsabilidade do servidor nesse momento é do governo que chega, porque o funcionário público não é funcionário do Zé Hélito nem do Marconi. O funcionário público, ele é funcionário do povo goiano, e quem paga é o governante, é quem está no executivo, né, e ele, obviamente, é responsável por essa folha. Então, esse debate precisa realmente ter aí um outro caráter, e eu acho que com esse pagamento aí fica muito claro que é por esse caminho que nós vamos aí acabar com essa insatisfação dos servidores e, obviamente, essa pressão que os servidores vão exercer nessa próxima semana, quem ainda não recebeu. Muito bem, então uma boa notícia, né? Os servidores do Estado aí começando a receber seus vencimentos de dezembro. Bom, ainda na questão, na pauta nacional aqui, o MEC anula a mudança que permitiria livros escolares com erros e propaganda. É mais um debate aí do governo federal. Mais um recuo, né? Mais um recuo, né, de decisões do governo Bolsonaro. Isso é uma vergonha, né? Esse negócio aí de mudar edital, porque lá está escrito a questão da diversidade étnica, porque lá está escrito a cultura e ações de não violência contra a mulher. Quer dizer, então nós vamos mudar o jeito do livro, e onde tiver isso no edital, tira essa parte. Quer dizer, um negócio que eu sinceramente pensei que não fôssemos fazer mais um tipo de debate como esse, numa sociedade como nós estamos vivendo, né? Hoje com internet, hoje nas escolas você, né, tem, né, nós estimulando a boa informação, que você busque os livros, que você busque a história do Brasil, a história do mundo, né? E aí, de repente, um governo vai lá e tenta trocar, e trocou, né, do dia 2 de janeiro, modificou o diário oficial para que os livros, né, dentro do programa chamado Programa Nacional do Livro, nesse programa foi alterado o edital para que pudesse tirar essas palavras que nós falamos aqui, que esses livros serão confeccionados, elaborados, né, a compra de material para o ano de 2020, não é 2019, pelo ano de 2020, mas já está fazendo edital para poder já fazer os livros de 2020. E o governo tirou isso. Agora ele recuou, né? A pressão popular também foi alta, a mídia foi muito alta, a internet, rede social, uma pressão muito grande, e aí o ministro atual está dizendo, olha, né, o ministro lá, o Ricardo Vélez, o Ricardo Vélez Rodrigues, né, está dizendo que, não foi eu, não foi o do governo do Temer. O Temer disse, não, esse aí que você mudou foi você, né, e aí eles provaram que realmente foi agora que foi a modificação. Mas, bom que esse debate está acontecendo e a sociedade, mais uma vez, ganha, né, por mostrar que é um equívoco, né, fazer esse tipo de censura, né, num momento tão importante que é estimular a leitura, mas que a gente precisa fazer esse debate na sociedade. É importante que a gente possa fazer esse debate, que não fique à margem
aquilo que nós já tivemos, a evolução nesse debate em relação à etnia, em relação à violência de mulher, em relação a diferenças sociais e também em relação à questão do gênero. E nós aguardamos para que não seja uma prática, para que não seja uma rotina, mas até o momento desses 10 dias o governo acerta quando recua. Os grandes acertos que tem tomado até agora é justamente quando desistam a medidas que são claramente uma afronta a isso. Nós estamos falando aqui, uma sociedade moderna que busca ser mais igualitária, que busca ser mais inclusiva. Essa questão especificamente, ela vai inclusive de encontro, ela bate de frente com os anseios populares. É preciso respeitar, por exemplo, vamos citar uma pauta que é uma que parece que virou uma bandeira, que é essa questão da chamada ideologia de gênero, que ninguém consegue sequer explicar o que é isso. Mas que ataca uma coisa que é importantíssima, que é a orientação sexual às crianças. A orientação sexual não é ensinar a fazer sexo, pelo amor de Deus. A orientação sexual é justamente você explicar e dar noções de como funciona o próprio corpo humano e mais, para que uma criança saiba o que é um afago e um carinho de um adulto e o que é um abuso sexual. E aí, mais uma pesquisa saiu ontem, revelando qual que é o anseio verdadeiro da população. 54% dos brasileiros são, sim, favoráveis à orientação sexual nas escolas, que acontece em países subdesenvolvidos, em países atrasados como Suécia, Noruega, Finlândia, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca. Esses países fazem isso. E nós aqui estamos atuando no sentido de retirar isso como se fosse uma pauta política. É interessante perceber isso, de Maria Antônia Gomide, o quanto que pautas humanitárias, que são políticas de Estado, de grandes nações, de IDH avançado, de uma sociedade mais igualitária, aqui são pautas políticas. Isso aqui é uma pauta da esquerda, precisa ser derrubada. Isso aqui é uma pauta vermelha, precisa ser vetada. Aí quando você pega esse mesmo assunto e vê como é que os outros países lidam com isso, quem combate isso é a Síria, o Afeganistão, Mianmar, as Filipinas. Nos países evoluídos, isso funciona e funciona com clareza. Nós precisamos abrir o olho bastante para isso que vem acontecendo. O que ocorreu ontem em relação à educação é interessante porque o governo queria retirar a necessidade de referências bibliográficas. Ou seja, é a base de pesquisa. Alguém lê uma história, achei interessante isso, quero pesquisar mais. Olha, lá no final do livro está lá escrito, olha, bibliografia, onde é que eu busco mais? Quer dizer, nós estamos retirando informação de livros que servem para ensinar, para informar, para ampliar conhecimento. Quer dizer, que era de trevas é essa? Que idade média é essa? Nós estamos flertando. Como você disse, Antônio, a gente nunca imaginou que no final da segunda década do século XXI, nós faremos um debate tão atrasado, tão antigo e rudimentar. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM, Anápolis. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E
era. É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Sabe aquele mosquito que transmite a dengue? Pois é, ele continua rondando por aí. E agora ele também transmite a zika e a chikungunya. Elimine o mosquito antes que ele crie asas. Acabe com os criadouros cuidando da sua casa. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Não deixe acumular água em tambores, potes, tanques e pneus. Remova as folhas das calhas. Lave com água e sabão locais que acumulam água. E mantenha o lixo bem fechado. Mais FM. Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agora é na Mais FM em 87.9 e nos nossos aplicativos você fica sabendo de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, e, é claro, na nossa cidade. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está conosco pela nossa transmissão no Facebook, a Ludmila Rodrigues desejando bom dia, Adriana Pereira dizendo que o Vascaeta vem aí, né? Tremam todos os povos. Arrascaeta. Sim, Arrascaeta. A maior transição. Você viu o que ela falou? Vascaeta. Vascaeta? É Arrascaeta. Arrascaeta. O Edmar que foi tendencioso na informação, essa imprensa tendenciosa é o que o Brasil não precisa. Entendeu? A maior transação da história do futebol brasileiro. A hora que ele começar a errar os gols, o cara vai lembrar disso. Né? Vascaeta. O cara vai... Olha quem deu um passe e caiu na mão do... Foi de sabuleiro. Tá vendo? O nome do cara não ajuda. Olha, mas é um negócio. O cara ganha muito, são muito jovens. É um salário absurdo. Você imagina um sujeito de 24 anos para ganhar R$1,5 milhão por mês. Claro que vai levar de luz e tal. Agora, então ele tem que estar preparado física e psicologicamente. Quando você imagina você entrar em campo, pensa assim, olha, foi a maior transação financeira da história. Quer dizer, o cara já entra assim, se eu tocar um pouco mais de força, a bola sair de lado, o pessoal não vai perdoar. Quer dizer, o cara tem que ser perfeito. Essa é uma coisa interessante, né? E isso ainda porque não vai poder jogar em Minas Gerais, né? Porque o pessoal do Cruzeiro tem que pegar ele. Né? Ah, não, imagina quando tiver um Flamengo e Cruzeiro. Vamos ter pelo menos 2. Pode ter mais, né? Pode ter na Libertadores, pode ter na Copa do Brasil, pelo menos 2 brasileiros tem. Tem que assinar um passaporte para entrar em Minas Gerais. Entrou disfarçado nas Minas Gerais. Muito bem, quem está com a gente também é o Jackson Charles Cerbeto, novo secretário do Meio Ambiente, né? O Vando Correia lá. Temos pauta do meio ambiente, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Temos ouvinte falando de meio ambiente. Aqui. O Vando Correia lá de Ouro Verde, sempre conectado, um abraço. A jornalista, radialista Jane Evangelista também nos acompanhando. A jornalista e também radialista e televisiva, né? A Lorena Montoril. Boa. O meu amigo Heber Sampaio Araújo, estava sumido, apareceu aqui. Obrigado, Heber, por estar com a gente. O Vanderlei Jerônimo Silva fez aqui uma dissertação falando sobre o controle dos deputados, senadores, vereadores, né, que o povo é que elege, tem que controlar. A Cláudia Leite Feitosa diz, bom dia, povo de luta. A Cláudia está falando o seguinte, que está sem pagamento, sem aula, né?
E depois ela diz, amanhã, dia 11/1, às 9 horas, professores na porta da SEDUC. Ou não voltamos às aulas, ou seja, né, os professores querem receber. Ela ainda fala que o MEC tem os seus direitos adquiridos na Lei 9.294/96, né, a LDB. O Dorélio Gomes Filho, também conectado. A Lucimar Batista Mendes Borges, também desejando bom dia a todos. A Cláudia Feitosa, falando da incompetência do governo. O Vanderlei Jerônimo, dizendo que o vídeo parou de funcionar. Nossa, está funcionando aqui normal, meu jovem. Deixa eu ver quem mais aqui. A Cláudia deixou vários comentários. A Adriana disse que não é para comprometê-la. Né? Então, pessoal conectado aí, participando, deixando seus recadinhos. É isso aí. Bom, nós vamos direto de Goiânia ouvir o nosso companheiro Libório Santos. E daqui a pouquinho a gente volta a trazer com mais comentários. Deixa eu só achar aqui onde é que está a minha matéria. Ok, Libório Santos com a gente. Comece no estado de Goiás. Goiás possui 47 rodovias com problemas de conservação, aponta estudo da FAEG. Governador Ronaldo Caiado discute situação do estado com o ministro da Fazenda. 2% dos contribuintes do imposto de renda caíram na malha fina. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 10 de janeiro, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. O ano de 2018 fechou com inflação acumulada em 5,05% aqui na capital. O número corresponde a 1,65% a mais do que em 2017, quando foi registrado 3,40% no valor dos produtos. O grupo dos alimentos foi o principal responsável pela variação apresentada, já que ficaram em alta durante 4 meses do ano passado. E João, que se diz de Deus, mas que é acusado de violação sexual mediante fraude contra suas clientes e porte ilegal de armas, se tornou réu ontem com a justiça acatando o inquérito policial e abrindo um processo. Enquanto isso, a justiça bloqueou 50 milhões de reais em suas contas bancárias. O ano começou com dor de cabeça para muitos contribuintes do imposto de renda. 628 mil declarações estão retidas da malha fina da Receita Federal por inconsistências nas declarações. Isso representa 2%. O principal motivo para a retenção foi a omissão de informações sobre rendimentos. O Wellington Mota, diretor de uma consultoria tributária, destaca que não precisa desespero. A pessoa que ficou com a declaração retida na malha fina, em princípio, ela não precisa ficar desesperada, porque pode ser uma questão simples de ser resolvida, mas aí depende de cada caso. Geralmente, as declarações vão para a malha fina, porque hoje é tudo feito através de cruzamento de dados. A Receita Federal cruza as informações que são enviadas pelas empresas através da DIRF, através de DIMOB, e outras informações que as empresas mandam antecipadamente para a Receita Federal, e os contribuintes fazem as suas declarações, e se houver qualquer divergência, inclusive de centavos, já é motivo de malha fina. Estradas em más condições de uso estão preocupando produtores rurais do estado. Diante do risco de prejuízos, a Federação da Agricultura de Goiás e o Instituto para o Fortalecimento da Agricultura, IFAG, elaboraram um relatório com os pontos mais problemáticos das rodovias goianas. Segundo o documento, existem mais de 47 trechos críticos da malha rodoviária no estado. São rodovias sem pavimentação ou com asfalto em péssimas condições. O presidente da FAEG, deputado federal eleito José Mário Schreider, diz que com o início da colheita em grande parte do estado, a cada dia que passa poderemos ter uma situação ainda mais difícil no que se refere ao escoamento da produção. A AGETOP faz um estudo dos pontos mais críticos. Algumas rodovias federais também apresentam problemas. O governador Ronaldo Caiado cumpriu ontem a agenda em Brasília quando se reuniu com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Ele tratou da visita a Goiás de uma equipe do Ministério que começa dia 14 próximo, a qual vai fazer uma avaliação geral da situação fiscal de Goiás. Na saída da reunião, numa entrevista coletiva, Caiado falou sobre o que foi apresentado ao ministro. O que eu apresentei foi nada mais do que a realidade nua e crua. A realidade que a cada momento mais dívidas aparecem, a situação agrava, não se tem o pagamento do salário dos servidores, é uma
uma pedalada. Com isso, realmente, um governador deixar de empenhar um crime de responsabilidade. Está explícito isso. E outra coisa, o que eu disse a ele, eu fui eleito para ser governador do estado de Goiás. Eu não fui eleito para ser gestor de massa falida. Então, essa responsabilidade tem que ser assumida por quem levou o estado de Goiás a essa situação. E é isso que eu estou pedindo, para que ele possa levantar, já que é uma equipe técnica, mostrar para todo o estado de Goiás a realidade concreta da situação do estado. E aí sim, ele disse, neste momento, cara, pode contar com o ministro, que nós estaremos aqui para poder lhe ajudar no momento que você tiver esse relatório mostrando a realidade do estado. Quanto ao pagamento do salário dos servidores referente a dezembro, não há previsão. A secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, disse ontem que o governo federal não realiza empréstimos para que os poderes estaduais possam pagar folha de servidores. E no início da noite passada, trabalhadores do Hospital de Urgências de Goiânia fizeram manifestação bloqueando a avenida que passa em frente ao hospital por 1 hora. Eles reclamam do não pagamento do 13º e de férias. Eles pertencem a uma OS de iniciativa privada que administra o hospital. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Bem, ouvimos aí o Libório Santos falando direto de Goiânia, as principais manchetes do dia. Complementando as informações do Libório Santos, ontem a Globo News fez uma entrevista com 3 governadores, incluindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Renato Casagrande, que é governador do Espírito Santo, e o jovem governador do Rio Grande do Sul, cujo nome agora me fugiu. Mas a informação é que cada um deles deu um parecer sobre a situação fiscal, sobre as finanças, e com destaque a questão previdenciária e salarial. E ontem o governador Ronaldo Caiado saiu com uma frase emblemática, que repercutiu bastante, dizendo que o estado de Goiás, na avaliação que ele faz, sofreu um vandalismo administrativo nas suas últimas gestões. Parece que abriu a temporada, é uma agenda que vem se repetindo, que é normal de acontecer, Antônio Gomes, em trocas de governo, seja municipal, estadual, federal, que é essa agenda de embate, né, entre o ex e o atual. Né, porque ontem mesmo, ao longo da tarde, o ex-governador Marco de Perillo soltou uma nota oficial defendendo suas gestões, falando que nunca atrasou salário, enfim, defendendo o seu legado junto ao servidor. E aí, à noite, o Ronaldo Caiado aparece com essa situação. É um cenário de disputa política em que é difícil imaginar quem tem total razão e quem não tem nenhuma razão, porque é como nós falamos, que de um lado tem quem deve ser responsabilizado de acordo com a lei da responsabilidade fiscal pelo não pagamento ou não empenho de salário especificamente, também tem do outro lado o gestor que entra, que sabe as dificuldades, os problemas que enfrenta. Não dá nem como entrar e falar, mas eu cheguei a estar tudo bem? Não está tudo bem, não está desarrumado, não. Nós já sabemos que desarrumado estava, e muito. E é importante ressaltar que, além de fazer um debate na campanha política, obviamente, todos esses problemas vieram à tona, foram feitos debate. Depois que o Ronaldo Caiado ganhou, já no primeiro turno, quer dizer, ele teve mais de 2 meses, né, para poder, na equipe de transição com o governo estadual, poder verificar tudo isso, inclusive debater internamente, ou até debater na imprensa aquilo que ele estava recebendo. Né? O importante dizer agora, eu também assisti essa entrevista na Globo News ontem, né, onde o Ronaldo Caiado coloca, né, a questão da segurança, ele coloca algumas situações com relação à própria possibilidade do regime fiscal, no sentido de pegar esse empréstimo federal para poder acertar as contas do Estado. Mas o que é importante dizer é que essa pauta política, ela é muito mais um atrativo para quem está no governo de justificar a população, mas no fundo, Montini, a população não está nem aí para esse debate. A população quer ver o governante, quem ganhou, fazendo ações para frente, olhando para o Estado, buscando as soluções e não olhando para trás reclamando. Nós temos experiências aqui em Anápolis de prefeitos que ficaram fazendo isso e que não deu certo. Então é importante que a gente possa acenar para frente, faz o debate político, o que está acontecendo, como um diagnóstico. Esse diagnóstico já está pronto, a eleição já acabou. O que é importante agora é poder ver as ações concretas do que a população precisa para poder chegar na população aquilo que ela necessita. Então, agora é ação. Não adianta ficar amassando barro
e nem reclamando de quem deixou aí a conta. A conta é do Estado, e quem vai governar o Estado é o cidadão que foi escolhido pela maioria da população. Então, governador, é isso, é pensar para frente e fazer a diferença naquilo que o senhor está realizando em cada cidade e no estado de Goiás. Muito bem. Nós estamos para ir para o intervalo, mas o Alexandre Martins ele está pedindo aqui informações sobre limpeza das ruas da cidade. Segundo o Alexandre, a cidade de Anápolis está um matagal total. O Alexandre é aqui do Jardim Arco Verde e pede informações se a secretaria responsável pela limpeza da cidade está funcionando normalmente, o que está acontecendo. E lembrando ainda que época de chuva é época do mato subir com força. E você tem algo que a população reclamando nesse momento, de novo, né? É o mato, o buraco e o lixo, né? Eu nunca vi assim uma falta de... Não, é impressionante. A população sente, né? Isso quando ele sai, quer ir trabalhar, passa, vê as vias totalmente cheias de mato, o cidadão e fala, meu Deus do céu, o IPTU que eu paguei, a taxa que eu pago, cadê a administração? Quer dizer, a população, ela reclama, né? E é isso, nesse momento, que ainda é um momento ainda que tem chuva e tal, é um momento que a administração tem que estar muito atenta para poder fazer aí e dar a resposta rápida à população. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Tá na Mais, tá bom demais. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta quinta-feira, hoje 10 de janeiro de 2019. Bom, eu recebi aqui, Bragantini, uma manifestação dos sindicatos, aliás, a Lorena Monturil que nos mandou, falando sobre uma reunião que teria acontecido com o prefeito
Só para gente, para te dar um... porque na verdade, assim, eu recebi aqui, no meu perfil aqui no Face, eu não vou dar o nome dele, é o JPS, ele pede para não fala, então ele mandou mensagem para não dar o nome dele, que ele falou assim, que ele quer saber informações sobre o pagamento da atualização salarial. Ele falou, não é aumento salarial, é database, tudo mais, tem a ver com isso aí que você está falando da Lorena, que é assessora lá do Sindianápolis, né? Isso. Qual que é a informação aí? Deixa eu achar aqui... deixa eu achar enquanto... O pessoal está aqui acompanhando e está de olho nessa história. Cadê? Porque está tendo uma movimentação envolvendo os sindicatos. Não, o importante é porque nós estamos na data base. Isso, quanto a os professores vão ter o reajuste, né? Que é aquele famoso reajuste dos professores que acontece em janeiro. Então já é um novo salário. O prefeito não fez a recomposição toda do salário no ano de 2018, então falta um percentual, 2%, quase 3%, que ainda precisa ser colocado, e ainda tem o aumento agora, que é, como ele disse, né, uma reposição dos servidores que é na área da educação. Muito bem. A nota da Lorena é o seguinte, hoje pela manhã, acho que ontem, né, a presidente do Sindianápolis, Regina Faria, se reuniu com o secretário de Fazenda para dar andamento às negociações referente ao pagamento residual de 3,75% da data base de 2018 e pagamento da titulação, que deve ser encaminhados em caráter de urgência como projeto de lei para a Câmara Municipal garantir o seu pagamento neste mês. Né? Aquela conversa da titulação, né? Pois é, mas o pior desse da titulação aí é que a informação que está correndo é que quem ainda não recebeu vai ter que entrar na justiça. Agora pensa você, quer dizer, era uma lei municipal, essa lei estava em vigor, a administração municipal não pagou, agora está fazendo uma outra lei para que daqui adiante, quem puder receber a titulação, quem vai poder receber, mas é da agora para frente. Quem teve os cursos que fizeram aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, especialização, que tem direito de receber, obviamente não poderia acontecer. Isso realmente é uma forma, inclusive, de desconhecer, né, a lei municipal. Quer dizer, o prefeito está entrando numa situação aí muito grave, né? Quer dizer, ele não cumpre a lei e depois, para não pagar a lei, ele diz, olha, eu vou fazer uma outra lei com outras formas para poder começar a pagar da agora para frente. Ué, e aquilo que ele tinha 2 anos para pagar e não pagou? Né? O cidadão vai entrar na justiça. Claro que vai ganhar. O que o prefeito está fazendo é o que é? Tentando ganhar tempo, né, para que ele, enquanto prefeito, não pague. E que, obviamente, outras administrações possam arcar com aquilo que ele não cumpriu, que deveria ter cumprido, que era o cumprimento da lei. Muito bem. A nota aqui diz que essa questão do Geraldo Lino repassou a sua decisão de que o retroativo da titulação para os servidores que deram entrada e têm o direito de receber terá que entrar na justiça para serem ressarcidos. Segundo o secretário, a prefeitura terá uma sobrecarga na despesa com o pagamento da titulação. E quando entra na justiça tem que pagar, não dá sobrecarga, não. Ou seja, qual que é a diferença? Quer dizer, vai ficar mais caro na justiça. Porque, veja você, se o professor, qualquer outra pessoa, tem o direito, é claro que vai ganhar na justiça. O que ele está fazendo? É diluindo isso para poder pagar em outros anos. Né? Mas vai ficar mais caro, porque vai para a justiça, vai ficar mais caro ainda. Muito bem. A nota continua dizendo o seguinte: estamos vigilantes fiscalizando para que o Executivo seja sério em apresentar nossas demandas e reivindicações ao Legislativo, para que nossa luta não seja em vão. Outra questão, segundo a conversa, é que esse projeto de lei seria enviado, né, ainda no recesso, mas até o prefeito mandou 4 projetos para a Câmara, mas esse não apareceu, né? Na verdade, os projetos que o prefeito mandou no final do ano é porque precisava votar no ano 2018, né? Porque ele tem a tal da anualidade. Então, precisava votar em 2018 para valer para 2019. Esse aí, especificamente, tem condição de ser feito e, obviamente, estão tentando protelar. Mas esse é um debate com o sindicato. O sindicato já ouviu essa promessa já tem um tempinho, né? E não é da agora que o sindicato está falando que o prefeito vai cumprir isso aí. Obviamente, esse projeto já está pronto há muito tempo. O que o prefeito está fazendo é ganhar tempo, claro, né? E é o que ele está fazendo aí. Inclusive, a ponto de um secretário da Fazenda, né? Quer dizer, não é nem o prefeito falando, o secretário da Fazenda, dizendo, olha, se vocês não estão contentes, entra na justiça. Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, o tratamento que se dá ao servidor num momento desse cruel, onde o servidor está apenas aguardando o seguinte, olha, nós temos direito à reposição salarial. O senhor vai fazer...
como o senhor fez em 2018, não pagar tudo e ainda ficar reclamando que não vai pagar agora. Agora chega de novo o aumento, de novo vem essa conversa. Olha, quem não está contente entra na justiça, nós vamos dar só X. Quer dizer, o sindicato precisa ter realmente uma ação aí mais eficaz, no sentido principalmente do Poder Judiciário, para poder ter um amparo e dar sustento aí àquilo que é a reivindicação justa, né, que é a reposição salarial, o mínimo, né, a reposição salarial para os servidores, principalmente para os professores que em todo mês de janeiro tem a sua reposição. Parece que está virando uma moda, né, esse discurso aí de extremo, né? Falou, olha, tá achando ruim, vai embora, tá achando ruim, pede demissão, tá achando ruim, vai na justiça. Parece que nós perdemos o diálogo. Tivemos na Câmara Municipal recentemente, por conta de uma manifestação de servidores, vereador falando isso, tá achando ruim, troca de emprego. Agora, olha, não está satisfeito, entra na justiça. Quer dizer, uma das coisas que nós mais privilegiamos aqui, acho que foi uma conquista dos servidores e do gabinete municipal ao longo dos anos, é o estabelecimento do pronto diálogo, né? Não significa dizer sim para tudo, ceder para tudo, mas dialogar, negociar, chegar a um denominador comum pacífico. Agora é tudo uma questão de vai na justiça, vai embora. Como se isso fosse levar alguma coisa. Ele leva um caminho, mas é um caminho péssimo, um caminho muito ruim. Eu não sei se o nosso amigo Jackson Charles está nos acompanhando, nosso secretário de Meio Ambiente, nós tínhamos que tinha a pauta aí ambiental, mas você leu aquela mensagem, eu recebo aqui da Belisa Antunes do Jardim Europa, comentando sobre mato alto em vias públicas. Ela faz questão de dizer o seguinte, não é aquele problema de terrenos, né? Terrenos particulares, lotes particulares, mas nas vias públicas. E essa é uma questão que a gente acompanha, por exemplo, eu lembro do Parque Iracema, ali na região norte, próximo ali ao fundo do Couto Magalhães, da União Evangélica, que ali as vias de mão dupla, de pista dupla, perdão, são praticamente divididas pelo canteiro central, que é tomado por mato. Então, ali é uma situação complicada. Imagino que seja isso também que está acontecendo. Tem que ficar atento. E como nós dissemos aqui, essa época aí com chuva, vira um negócio espantoso, né? Vamos continuar sobre Anápolis? Muito bem. A gente falando ainda sobre Anápolis, o Jornal Voz de Anápolis, né, o site da Voz de Anápolis, traz a seguinte notícia. Contribuintes com dívidas municipais referentes a 2018 serão protestados, avisa secretário. O secretário municipal de Fazenda, Geraldo Lino, diz que os contribuintes anapolinos que estão com dívidas em aberto referentes ao ano fiscal de 2018 já estão sendo notificados pela prefeitura para que regularize a situação. O secretário deu um recado. Caso as pendências não sejam regularizadas, as dívidas de 2018 estão em caráter de dívida ativa passível de protesto, né? Então, de um lado, os servidores querendo, né, os seus reajustes, do outro lado, o secretário, mais uma vez, né, com esse tom de ameaça para o contribuinte anapolino, né, cobrando impostos. Vamos falar sobre o Sérgio Amadeu, que é do Jardim Progresso. Antônio Gomídio de Maciú, eu tenho uma chance, ele é do Jardim Progresso. Qual que é o assunto que ele vai comentar? Eu imagino que seja Cais do Jardim Progresso, que foi fechado para reforma. Exato, foi fechado. É o que ele está falando, foi fechado. Ele não citou nem a reforma. Não citou nem a reforma. É a reforma que nós... Você tem alguma informação, você que ainda é vereador de Anápolis, por Anápolis, você tem alguma informação sobre a reforma do Jardim Progresso? É uma insatisfação geral, né? Quer dizer, um negócio sem pensar, algo que a prefeitura faz e que, infelizmente, a população paga um preço muito alto, né? Porque ela chega lá e vai ver a reforma, chamada reforma, e ela fica mais insatisfeita ainda, né? Quando não vê nada, né? Quando não vê, porque, na verdade, é isso, né? O que nós estamos vendo é muito fácil, né? O administrador, o prefeito, dizer, falar assim, olha, eu vou fechar o hospital municipal e nós vamos construir aqui um prédio de 3, 4 andares. Aí a gente perguntar para o prefeito, mas o atendimento, aqueles 5.000 atendimentos que se faz aqui no hospital municipal, quem é que vai fazer esse atendimento? Porque os 5.000 pessoas que estão vindo aqui, os 5.000 procedimentos, vão acontecer no dia seguinte. O problema não é fechar é a parte mais fácil. O problema é poder solucionar e buscar resolução para a população. Porque se não pode dar resolução, não pode fechar. Tem que fazer uma reforma com a unidade ainda semi-aberta ou fazendo com que tenha atendimento na região. É claro, eu me lembro de algumas administrações anteriores aí, onde o prefeito chegou lá e falou assim, olha, lacrei, o hospital municipal ficou lacrado 2 anos. Eu me lembro do Jardim Progresso, prefeito também, fechando o Jardim Progresso.
Eu me lembro de ter participado de uma atividade, dando um abraço no Jardim Progresso, para que não deixasse fechar o Jardim Progresso. Isso há uns 30 anos atrás. Quer dizer, é isso, a população não aceita esse tipo de situação. A não ser que, se a administração vai fechar, ela precisa, obviamente, acolher aqueles procedimentos. E é isso que não está acontecendo. O prefeito disse, olha, nós estamos fechando o Jardim Progresso, nós vamos ali para Promissão, nós vamos para... Sim, a população não dá conta de fazer aquilo que ele está pensando. O secretário de Saúde está imaginando uma coisa e está acontecendo outra. Por quê? Porque a população quer ver resolução, a população quer ver resultado quando o filho dele está doente, quando alguém precisa de um medicamento. Ou seja, fecharam o CAIS Mulher, por exemplo. Fechado, lacrou, para poder fazer uma peça onde o CAIS Mulher, que foi construído, idealizado, para atender a saúde, os programas da saúde da mulher, agora, nesse momento, virou o quê? Uma extensão de um centro pediátrico que o prefeito idealizou. Ou seja, quem pensou isso? Onde foi feita essa pesquisa? A população foi ouvida? Porque ali já funcionava. As pessoas, as mulheres, os programas das mulheres, o pré-natal, gratuito, com qualidade, com profissionais, todos eram feitos ali com qualidade. Nesse momento, ele está fechado. Ah, mas ele transferiu o programa lá para o Cais Abadia. Então vai lá no Cais Abadia, vê lá o que transformou o Cais. Um Cais que tinha lá 1.000 metros quadrados, com todos os programas de saúde, virou um corredorzinho com 2 salas e consultórios que sequer dá conta de fazer um atendimento adequado e condizente com aquilo que a população e o programa da mulher preconiza. Então é isso que nós estamos vivendo hoje em Anápolis. Uma saúde que, infelizmente, perdeu muita qualidade. E ainda, como diz aqui o nosso ouvinte, fechou as unidades. Sérgio. Né? O Sérgio, né? Fechou a unidade e não tem resolução. Né? Ah, mas nós vamos construir. Tá bom, meu amigo, nós vamos construir. Mas enquanto não constrói, a gente não vai parar as doenças, a gente não vai combinar com a doença que não vai ter nada. Ou seja, nós precisamos de atendimento. Aliás, precisa de muito mais do que tem. Se você fecha, como fechou o Cais Mulher, como está fechado o Cais Progresso, isso, a população sofre demais. A gente precisa lembrar, a gente traz sempre aqui a fala do doutor Márcio, representante lá do Sindicato dos Médicos, ele numa entrevista que nos concedeu há coisa de 2, 3 meses, quando houve uma manifestação, ele disse exatamente sobre isso, né? Da condição, aí por parte dos profissionais da medicina. Ele falava em nome dos médicos, mas também citava os demais profissionais que atuam na área da saúde. Né? Em relação a isso, olha, fecharam e os médicos sequer foram reorientados naquele momento para onde iam. Quer dizer, veja, a questão não é só estrutural, não é só questão de investimento, ela é minimamente de organização também. Porque as pessoas foram sequer orientadas. Quer dizer, se o médico não for orientado para onde ele passaria a atender, imagina a população. Quer dizer, informar, organizar, não é só colocar um papel lá xerocado, um negócio escrito à mão ou impresso no computador, falando, olha, a partir de tal dia não vai ter mais atendimento, vai ter reforma. Sim, e eu vou para onde? É interessante perceber isso. Das condições que são dadas ao profissional para atuar, porque as condições que são dadas a ele é a condição que a população vai ter para ser atendida. E a administração ela tem um defeito muito grande, né? E é isso que a população não gosta. É que ela chega lá e não fala a verdade com a população, né? Ela não é clara, né? Eu vi um dia o secretário de saúde foi à Câmara Municipal e disse, olha, nós já compramos um mamógrafo digital que já está chegando. Aí você vai olhar, não tem nem projeto, não tem nada empenhado, não tem nada feito, não tem licitação. Aí você olha no Diário Oficial, não tem nada. Quer dizer, ele foi lá e disse isso no microfone, foi lá e falou isso para todo mundo, falou na Câmara Municipal. Quer dizer, isso é falta de senso, inclusive, dizer, olha, vamos aqui pelo menos ser claro com as pessoas, né? É isso. Então, a população, ela começa a perceber que é muito mais um jogo de mídia do que, efetivamente, uma vontade de poder fazer chegar a saúde em toda a população. E é muito ruim isso. Essa sensação, ela está espalhada nos bairros. As pessoas que estão nos bairros precisando desse atendimento, nós estamos vendo aí, na área de odontologia, por exemplo, aquilo que nós tínhamos aí, prêmios nacionais ganhando na cidade de Anápolis, hoje nós não temos material odontológico para que os dentistas possam fazer o seu atendimento à população. A população está chegando no dentista e chega lá, não tem material para o dentista fazer o atendimento à população. Quer dizer,
coisa que isso acontecia há 20 anos atrás, né? A administração anterior aqui, nós tínhamos aí prêmios com qualidade recebendo do Ministério da Saúde, né? Do Brasil Sorridente, prêmios nacionais. Hoje, infelizmente, nós estamos aí com esse... Então, é preciso alertar isso, sim, é preciso falar. E aqui, o programa nosso, aqui na Rádio Mais FM, é para isso, é para que a população possa realmente falar e ter a voz e a expressão para mostrar o que realmente não está dando certo. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Alguma informação final aí para a gente fechar, Morgatinho? Não, então tudo antes certo. Antes do adeus? Não, antes do pensamento do dia. Eita! Quase que nós esquecem. Não, eu comecei o programa pensando no pensamento do dia. Pensamento do dia. Bom, antes do pensamento do dia, eu quero agradecer aqui o pessoal que está conosco no Facebook, a Ludmila Rodrigues, desde o comecinho, a Adriana Pereira, o doutor Jackson Charles Cerbeto, né, nosso vereador e futuro secretário, o Wander Correia, a Jane Evangelista, jornalista, a Lorena Montoril, o Eber Sampaio, o Vanderly Jerônimo Silva, né, deixa eu ver quem mais, Cláudia Feitosa, deixou aqui vários recadinhos, o Dorélio Gomes Filho, Lucimar Batista, Cláudia Feitosa, já falei, né? Ela deixou aqui os recados. Deixa eu ver quem mais aqui. O Márcio Marques deixou aqui também uma manifestação. O Leandro Reis, sempre ligado. A Ana Cláudia Dezin também com a gente. O Nilson Pereira e a Cláudia Betânia. São várias as pessoas. A Adriana Pereira, por último, está dizendo aqui várias reclamações hoje sobre falta de água em vários bairros da cidade. Então, mais um problema, né? Na cidade, que é a falta d'água em vários setores. Mas vamos ao pensamento do dia. Pensamento do dia. Quer uma receita básica de felicidade? Diminua o número de desejos, aumente o seu número de atitudes. Bom dia. Ok, muito bom dia, Morgantini. Bom dia, meus amigos, até amanhã. Nosso agradecimento a você que nos ouve também na nossa reprise à noite e para você que ouve na Web Rádio Nova Gospel, também às 11 da manhã. O nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM. 6 210